Sejam bem-vindos à videoaula de Fundamentos de Gestão. Nessa aula vamos conhecer um pouco sobre os princípios da administração, como evoluiu o processo administrativo e também falar um pouco sobre alguns dos nomes mais importantes da administração enquanto ciência. Eu sou o professor Rodrigo Oliveira e vou acompanhar vocês neste conteúdo sobre princípios de administração. Bora lá? O que é princípio de administração? Quando a gente fala administração, pode parecer algo muito simples, todo mundo sabe fazer, sabe tratar, sabe administrar alguma coisa. Mas a administração é uma atividade voltada para a coordenação dos esforços de pessoas para alcançar os objetivos e as metas de uma organização. Quer dizer o quê? Que a administração, ela é uma ciência onde eu estarei agrupando uma série de fatores, pessoas, dados financeiros, gerir uma série de fatores, buscando alcançar um resultado, buscando alcançar um objetivo traçado para aquele tipo de atividade ao qual eu estou envolvido. Então, se você pegar um exemplo, pegar alguma situação do seu dia a dia, quantas vezes você não teve que buscar pessoas, buscar coordenar uma série de fatores para alcançar uma meta ou um objetivo que foi imposto a você dentro de uma atividade? Isso é um processo de administração. Isso traz as questões relacionadas aos princípios da administração, ou seja, é algo que já está no nosso dia a dia, está intrínseco nos nossos afazeres. Então quer dizer que sou administrador? Em partes, todos temos esse poder de gerenciar, de administrar. Podemos até aprofundar um pouco mais, nos especializar um pouco mais, mas precisamos entender a administração enquanto ciência. E pode até parecer estranho para você eu falar que a administração é uma ciência, mas ela é em função de uma série de estudos de tempos, medidas que são colocados no dia a dia. Se eu for olhar e observar bem a questão da administração, eu posso dividir ela em quatro grandes pontos: controle, direção, organização e planejamento. E cada uma dessas questões ou cada uma dessas temáticas, ela vai se abrindo, ela vai expandindo a sua área de atuação. Por exemplo, quando eu falo de planejamento, eu estou falando de uma questão de visão de futuro, eu estou avaliando uma questão de analisar os objetivos estratégicos que eu estou envolvido, eu estou falando da questão de como eu percebo ou como eu espero que aquela situação seja alcançada. Quando eu olho a questão do controle, eu estou analisando toda uma questão do sistema ao qual está envolvido, e quando eu falo sistema, não estou falando de TI, não estou falando de programas, eu estou falando da complexidade de uma série de fatores que estão envolvidos, então aí a gente chama isso de sistemas. Então eu olho todas as situações que podem estar envolvidas no desenvolvimento dessas atividades e vou avaliando como que elas convergem, como que elas se aproximam e tornam aquele processo algo factível de ser realizado. E claro, dentro disso nós vamos trabalhando num processo de rede, de geração de networking. Quando eu falo a questão da direção, eu estou tratando muito a situação de liderança, comunicação e compreensão da missão e dos valores ao qual estão envolvidos no desenvolvimento daquela atividade gerencial. E quando eu trato a questão da organização, eu vou olhar sempre resultado, desempenho e a eficiência e a eficácia ao qual aquela ação está sendo desenvolvida, está sendo trabalhada para alcançar aquele resultado. Então, essa é uma maneira muito simples da gente compreender como que os princípios da administração estão envolvidos nesse ciclo e nesta organização das atividades corriqueiras, que pode parecer, mas muito importante no processo de planejamento, gestão, organização e direção desse processo de trabalho. Então, nós vamos aí ao longo dessa disciplina falar muito sobre esses processos, falando principalmente sobre liderança, falando sobre principalmente um olhar mais atento aos processos e também às pessoas em algumas teorias, como nós vamos observar um pouco mais adiante. E aí, para falar um pouquinho sobre os princípios da administração, é importante nós lembrarmos o quanto elas são fundamentais para o funcionamento eficaz de qualquer organização, até para que ela possa alcançar aí os seus objetivos e metas. E aí eu quero trazer para vocês um videozinho aqui
para entender um pouquinho sobre essa fala. Vamos lá? A administração pode ser entendida como o processo que permite alcançar as metas da empresa e, consequentemente, os objetivos do negócio por meio das pessoas que estão a seu serviço e do uso adequado de outros recursos. Nesse contexto, suas tarefas como administrador envolvem as 4 funções básicas que geram o processo administrativo. Acompanhe. A primeira função é planejar. Significa traçar metas e definir ações e recursos necessários para se alcançar o resultado desejado. A segunda função é organizar. Esta atividade envolve delegar autoridade, dividindo tarefas e responsabilidades entre as pessoas e fazendo o uso organizado dos recursos de que necessita. Terceira função, dirigir. Significa gerenciar as pessoas buscando ser um líder e utilizando estratégias para que cada colaborador, voluntariamente, dê o melhor de si. Assim você forma um grupo de pessoas unidas em torno de um mesmo objetivo. A quarta e última função é controlar. Em outras palavras, controlar é acompanhar o desenvolvimento das tarefas e tomar decisões para que os resultados alcançados estejam de acordo com os objetivos estabelecidos. Essas 4 funções estão totalmente relacionadas umas às outras e não podem ser separadas na prática. O resultado de uma depende dos resultados das outras 3. Por exemplo, o ato de organizar depende de um projeto bem elaborado durante o processo de planejamento, ou seja, de nada adianta tentar organizar algo que não foi bem pensado e planejado. Por isso, fique atento em seu planejamento, pois é nesse ponto que você traça metas e ações para atingir seus objetivos. Toda empresa existe para um determinado propósito ou objetivo, e as metas devem ser elaboradas para atingir essa finalidade. Isso quer dizer que você será responsável por combinar e utilizar os recursos que possui para garantir que sua empresa atinja as metas e alcance seu propósito. Então, pessoal, o vídeo completo você vai encontrar a íntegra lá no material, continua assistindo ele e vamos dar sequência aqui então. Quando eu falo da administração, eu preciso compreender a evolução deste processo. Por que eu falo de evolução? Porque a administração, enquanto ciência, ela não é algo permanente, ela não é algo que foi imaginado, desenvolvido lá nos anos 1800, 1900, ainda lá na questão da Revolução Industrial, de todo aquele processo onde nós tivemos aí uma crescente no desenvolvimento industrial e que exigiu isso, um processo administrativo para organizar uma série de processos, mas eu preciso compreender que a administração ela é uma ciência que evolui ao longo do tempo. Por quê? Porque ela reflete as mudanças que acontecem na sociedade. Ela vai refletir o ambiente de negócios e como as relações humanas estão envolvidas neste processo de administração de negócios nos ambientes em que estão envolvidas pessoas, processos, metas e objetivos. Então, se você observar, e se você fizer uma pesquisa, você perceberá que existem uma quantidade enorme de teorias, uma situação grande de professores, autores que indicam teorias, indicam caminhos relacionados à administração, os mais modernos, né? Não vamos deixar de esquecer aqui Peter Drucker e outros teóricos que trazem algumas visões mais modernas de administração, porque faz exatamente este processo ser contínuo, um processo evolutivo. E com certeza, daqui para frente, outras teorias vão surgir em função de tecnologias, em função de inteligência artificial, em função de uma série de outros fatores que serão considerados nessa análise evolutiva. E aí, pessoal, para que a gente possa entender um pouco a administração enquanto ciência, eu acho importante você conhecer pelo menos 3 nomes principais desse processo evolutivo. O primeiro que eu vou te chamar aqui é o senhor Fayol. Jules-Henri Fayol, ele foi o teórico que apresentou o que nós chamamos de teoria clássica da administração. Então, lá no século XIX, ele faz um processo de avaliação e análise das empresas que estavam surgindo em função ali da evolução do processo produtivo baseado na Revolução Industrial, né, máquinas a vapor e uma série de coisas. Ele vai avaliar
a questão da estrutura destas empresas e a estrutura da organização da produção. E é neste processo que ele desenha um processo que nós chamamos de teoria clássica, que tem como objetivo aumentar a eficiência da empresa por meio da forma e disposição dos componentes da sua organização, ou seja, ele estuda como o processo produtivo ocorre e ele vai ali avaliando como que aquele processo pode ser melhorado, como pode ser melhor interagida ali a questão homem-máquina, a questão de entrega do próximo processo, para que essa entrega, esse processo de produção possa ter ali uma boa estruturação e contar com práticas que tornem o processo mais ágil, ou seja, ele começa a medir tempos, medir a situação de pessoas versus máquina para que aquilo possa de uma maneira mais organizada ser planejada e ser aplicada em outros lugares. E por que ele faz isso? E é um ponto interessante. Até aquele momento, uma fábrica, cada fábrica tinha o seu modo de trabalhar, o seu modo de produzir, uma disposição distinta de máquina e não tinha algo muito bem organizado em relação à produção. E isso acabava tornando o processo de produção caro, muitas vezes ineficiente e também não muito adequado para que o produto final tivesse um preço de venda mais adequado para chegar para o consumidor. Então, Fayol ele começa a fazer esses estudos estruturalistas, como nós falamos, para permitir essa melhor organização das atividades. Na sequência, nós temos ali uma pessoa que viveu no mesmo tempo que o Fayol, que é o senhor Friedrich Taylor. O Taylor, ele desenvolveu o que nós chamamos de administração científica, ele deu a ênfase na tarefa, ou seja, o que aquele trabalhador, o que aquela pessoa está desenvolvendo, precisa de uma maior atenção. Para quê? Para aumentar a eficiência da empresa por meio da eficiência operacional, ou seja, se eu tenho uma pessoa que controla uma máquina, e naquela época nós estamos falando de teares, né, de máquinas que produzem tecido de uma maneira muito mais rápida do que um artesão, então ele começa a entender e a medir o tempo de cada pessoa no processo produtivo, o que ela precisa conhecer, o que ela precisa ter de experiência naquele desenvolvimento do tipo de atividade. E aí, se aproveitando desse processo e aí expandindo bem mais para uma coisa que você está muito mais acostumado, nós temos Henry Ford. Ford, isso, esse mesmo, que produz os carros, que você conhece e tudo mais, ele pega essas teorias, ele analisa como ele pode tornar a organização de toda a questão da produção em algo mais padronizado, algo mais determinado, onde você especializa o trabalhador naquele tipo de desenvolvimento e permite produzir o que se chama de produção em massa. Henry Ford, ele incluiu, ou vou melhorar aqui um pouco a palavra, na verdade, ele desenvolveu o que nós conhecemos de seriação, de produção em série de um mesmo produto, tornando esse produto muito mais barato e também trazendo as teorias ali de Ford, de Taylor e de Fayol, melhor dizendo, neste processo de avaliação da sua linha de produção. Então, quando ele padronizou a linha de montagem do seu veículo Ford T, ele tornou o carro muito mais barato e permitiu que aquele produto fosse acessível a uma quantidade maior de pessoas, porque se você não sabia, automóveis são caros, mas nos anos 1900, final ali dos 1800, ele era muito mais caro e pouco acessível. Ford, ao tornar padrão o processo, especializando as pessoas ali na organização das atividades, ele permitiu que esse produto fosse barateado. E com isso ele traz o que nós chamamos de Fordismo, que você vai encontrar muito no seu material e nas pesquisas que você vier a fazer. É um modelo que é muito adotado nas linhas de produção até hoje, com algumas melhorias, com algumas modernizações de outras teorias administrativas que nós vamos ver. E aí, dentro das teorias modernas, vale citar três aqui para você. Primeiro, a teoria das relações humanas, a teoria das contingências e a teoria dos sistemas. Poxa, Rodrigo, mas só tem essas três teorias? Não. Existem várias outras teorias, você vai conhecer essas outras teorias, porém, vamos dar ênfase nestas três teorias. Por quê? São as teorias que nós temos mais proximidade ou são aquelas que acabaram influenciando outras teorias ou elas são sempre citadas por teóricos mais modernos no desenvolvimento
das suas teorias, dos seus estudos. Então, olha só, Elton Mayo, ele foi um cientista australiano em que ele avaliou a importância da relação humana com o trabalho. E não simplesmente avaliar o trabalho e deixar o ser humano, deixar o efeito do ser humano sobre a atividade de lado. Ele entendeu que era preciso humanizar e democratizar a administração. E quando fala de democratizar, não é a participação de todos, mas ouvir e analisar um escopo um pouco maior do que estava envolvido naquele processo de gestão. Então, pessoas é um ponto importante. Se hoje fala-se muito que as pessoas são parte do processo, lá nos anos 1900, no começo do século XX, era algo que era pouco analisado. O ser humano ele era só uma parte do processo, ele não estava incluído no processo. E aí ele começa a entender que é importante desenvolver a administração enquanto uma ciência humana. E aí, olha só que legal, aqui trazendo o exemplo do porquê que essa teoria do Elton Mayo é tão importante. A Hawthorne Electric Company, ela é uma empresa que fez parte de um processo de estudo do Mayo. O que ele fez? Ele começou a separar os trabalhadores e começou a avaliar algumas situações que poderiam ou não contribuir para a melhoria da produção daqueles produtos que aquela indústria produzia. E o que ele fez? Ele separou grupos. Um primeiro grupo, ele deu uma folga, né, uma pausa ali a cada X tempo e começou a avaliar como que essas pessoas produziam, se aquilo aumentava a produção, se não aumentava, se aquilo influía positivamente ou não no desenvolvimento das atividades da pessoa. Outro grupo, ele não dava aquele tempo e ia avaliando como que era a qualidade da entrega, tempos, medidas e uma série de coisas. E aí ele começou a perceber que quanto mais tempo ele desse, quanto mais entendesse as pessoas que estavam envolvidas no processo de produção, melhor ele poderia planejar e organizar as atividades. Então, essa experiência da Hawthorne, ela foi capaz de entender que se eu der folgas em determinados períodos para a pessoa, pausa durante o seu trabalho, ele pode ter um rendimento melhor. Mas eu não posso exceder muito, porque os próprios trabalhadores vão falar que aquilo está atrapalhando a concentração deles, atrapalhando um pouco a evolução das atividades, eles não vão conseguir alcançar as suas metas. Se eu der espaço para que ele possa realizar o seu almoço, descansar, ele poder ter pausas para banheiro e uma série de coisas, eu humanizo o processo, incluo as pessoas, porque eu vou escutar se elas estão achando aquele processo bom ou não. Então, percebam, o que ele fez nessa experiência você já deve ter visto em alguma empresa onde você trabalhou, já ouviu algum amigo, algum parente contar que ele tem pausas, que ele pode fazer tal coisas. Isso vem de uma teoria moderna de administração que está baseada nas relações humanas ou na questão comportamental. Mas, ainda no século XX, nós precisamos lembrar que nós tivemos um período bem crítico na história da humanidade, que foi a Segunda Grande Guerra. Tivemos a Primeira Guerra Mundial, lá nos anos 1914, mas nos anos 30 ali do século XX, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. E a atuação das pessoas no campo de guerra trouxe muitas teorias, muitas questões que foram aplicadas no processo de administração. E é importante, né, vamos fazer um parênteses aqui, guerras acabam trazendo evoluções muito rápidas a processos de administração, de gestão financeira, de gestão de recursos, porque é gestão. Nós estamos analisando pessoas, recursos e cenários para que possa ocorrer o atendimento a algum tipo de demanda. Lembra lá nos primeiros slides, nos primeiros minutos da nossa aula? Então, no período da Segunda Guerra Mundial, nós temos o que é chamado de teoria das contingências e também as teorias dos sistemas. Por quê? Você tem uma conscientização a partir do final da Segunda Guerra Mundial da importância dessa coisa de se depender mundialmente, né? Não estamos falando ainda de globalização, mas há uma interdependência global de recursos, de pessoas, de materiais. Há um movimento contrário à questão da especialização excessiva, né? Ou seja, uma pessoa ela só pode, até então, ela poderia ser especialista num único ponto, ela só poderia saber apertar um parafuso, colocar uma placa, pintar um painel, e ali há um início de um movimento de entender que, olha, essa pessoa lá no campo de guerra, ela tinha que fazer uma série de coisas. Na empresa ela pode começar a entender um pouco mais
de outros fatores e começar a atuar também. Ela deixa de ser um profissional especializado. E que também foi uma coisa, olha só, lá criada no Fordismo, durante o período que o Henry Ford avaliou lá o processo de produção em massa. E aí, nesse período, a teoria das contingências, ela permite uma revisão da produção e do modelo de trabalho. Então, você começa ali nos anos 1950, 1960, a mudar o modelo de trabalho, o modelo de relação homem-contrato de trabalho e o desenvolvimento das suas atividades. E aí, para que a gente possa já, seguindo para o final dessas nossas teorias modernas, fiz aqui um quadrinho para vocês entenderem. Então, essas correntes da abordagem sistêmica, o que nós temos? A teoria dos sistemas são contribuições de Eric Trist e Fred Emery, ou seja, eles entendem que há todo um subsistema técnico e social envolvido no desenvolvimento das atividades na administração. Há também as contribuições de Daniel Katz e Robert Kahn na situação de organização de modelos e processos que podem ser conectados e intercambiados aí durante uma atividade, mas também há uma coisa de começa a se compreender a concepção do homem funcional, do desenvolvimento dele dentro da atividade de uma maneira que permita a ele ser eficiente e eficaz na entrega que ele precisa realizar. E também a gente começa a entender ou começa a tratar muitas questões de organização dos sistemas abertos, entender o sistema como algo que pode ser permeado ou pode ser revisado com certa frequência. E aí você tira a questão de que toda a solução administrativa ela é ótima. Não é. Ela é passível de erro, porque ela muitas vezes deixa de considerar algum fator e essa teoria dos sistemas vai começar a avaliar e permitir com que você entenda aquilo como algo de erro e acerto até você encontrar um meio mais adequado, correto para a organização. Nas teorias, e para não esquecer, né, a gente tem a questão multidisciplinar, né, do envolvimento de uma série de fatores de atuação das pessoas, mas ao mesmo tempo trazendo aí contribuições de diversas teorias administrativas e a questão de adaptabilidade de acordo com a atividade, de acordo com a finalidade que eu tenho daquela atividade naquela empresa. Pode ser uma indústria, uma empresa de serviço, comércio, enfim. Na teoria de contingências, paralela aqui às questões de sistemas, eu tenho modelos mecânicos e orgânicos ali trabalhando num processo de compreensão dessas atividades, trazida aí por Burns e Stalker na questão de compreender como que eu meço e como que eu aplico e reavalio e vou alimentando esse sistema para que ele possa permitir uma avaliação mais ágil e mais frequente das minhas atividades. Isso traz ali mais algumas teorias, como a de Lawrence e Lorch, na questão de diferenciação do processo produtivo e integração das suas linhas de produção ou de entregas de produtos, e ao mesmo tempo a questão de estruturação e da tecnologia que traz aí o Woodward, na questão que a gente já vai ver no finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80, nessa questão de apropriação da tecnologia para permitir melhorias na questão da gestão, do planejamento e da organização das atividades. Tudo bem até aqui? Fechando esse nosso primeiro quadro sobre os princípios de administração, eu quero chamar você a atenção para que você não deixe de acessar a plataforma, não deixe de ler os conteúdos e os materiais que estão lá disponíveis e também participe lá no Saiba Mais com todas as dúvidas e com todas as atividades, tá bom? Até mais!